revelado a incrível jornada de amor entre uma jovem Apache e um rancheiro transformador. Maria olhou para suas criações expostas na feira, suas obras de arte refletindo as cores vibrantes de sua cultura Apache. Cada peça carregava consigo a batalha de um povo que, há gerações, lutava por reconhecimento e dignidade. O sol brilhava intensamente, mas o calor que sentia não vinha apenas do clima. Era a pressão constante dos olhares de quem passava, muitos deles carregados de preconceito e indiferença. Maria sonhava em mudar esse cenário, pois cada pequeno objeto a fazia sentir que sua história poderia ser vista e valorizada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Miguel atravessava a porta de sua casa com um peso no peito. Herdar a grande propriedade da família era um sonho que nunca foi seu. Ele queria algo diferente, algo que respeitasse a terra e as tradições de quem ali viveu. O conflito era diário, mas o que ele não sabia é que o destino estava prestes a entrelaçar sua vida com a de Maria de uma maneira que nem ele poderia imaginar. Quando Miguel decidiu visitar a feira de artesanato, uma força inexplicável o guiou até o estande dela. Ao avistar as peças de Maria, algo dentro dele se acendeu. Um sentimento de admiração profunda tomou conta dele enquanto seus dedos corriam sobre os pingentes e colares. As mãos delicadas de Maria cravaram-se em sua mente, uma conexão instantânea, mas ele notou a desconfiança que ela exibia. Maria, ao sentir o olhar de Miguel, experimentou uma mistura de curiosidade e receio. Ele era bonito, e a forma como admirava suas criações a fazia querer acreditar que ele se importava. Mas a realidade de sua vida em uma comunidade frequentemente negligenciada a lembrava do abismo que existia entre eles. O amor estava ali, à espreita, mas o medo era uma sombra constante. Em um momento crucial, Miguel soube de um plano traçado por seu pai, que em muito afetaria o futuro daquelas terras. Iria expandir a fazenda, desconsiderando as vozes de quem ali estava há milênios. Seu coração disparou ao pensar na injustiça que se desenhava, especialmente ao pensar em Maria. Como pôr em prática suas ideias de sustentabilidade se sua família estava a caminho da destruição? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão crescia entre eles, e o amor que brotava parecia estar em uma corda bamba. Um dia, o ancião da comunidade de Maria, um sábio e profundo conhecedor da cultura Apache, a chamou para um diálogo. Ele viu o potencial dela para liderar, e com isso, Maria começou a se sentir como um fio de esperança não apenas para si, mas para sua comunidade. O que parecia um caminho incerto começou a fazer sentido, e a chama da determinação acendeu-se em seu interior. Miguel lutava entre sua lealdade e o que sabia ser certo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com um laranja intenso, quando o dilema se apresentou de forma clara. Ele teria que escolher um lado, mas qual deles poderia trazer um final feliz para Maria e sua comunidade? Enquanto a noite caía, seus corações pulsavam em um dilema moral letal. Conseguiriam superar tudo isso ou o passado os aprisionaria para sempre? A luz da manhã filtrava-se pelas janelas de madeira da pequena casa de Maria, enquanto ela se preparava para mais um dia na feira de artesanato. Cada pincelada que dava em suas peças era uma pequena afirmação de sua identidade, uma resistência silenciosa ao mundo que frequentemente não havia. As vozes do mercado cercavam-na, mas a dela se tornava cada vez mais forte e clara. Naquele dia, algo a fazia se sentir diferente. Era uma energia nova, como se o universo conspirasse a seu favor. Ao arranjar sua mesa, as cores vibrantes de seus colares e artesanatos pareciam dançar ao sol. Crianças corriam e riam ao fundo, e Maria não pôde evitar um sorriso, mesmo que por um momento a dor de sua realidade desaparecesse. Enquanto isso, Miguel caminhava em direção à feira, a decisão tomada ecoando em sua mente.
Ele não poderia ficar parado, era preciso se levantar por aquilo que acreditava. O amor que sentia por Maria pulsava dentro dele, e essa sensação o empurrava adiante. Ele não poderia permitir que a tradição de sua família destruísse as raízes de um povo, um coração que batia em harmonia com a terra. Ao chegar à feira, ele encontrou Maria no mesmo lugar de sempre. O olhar dela se encontrou com o seu, e naquele instante, o mundo à sua volta desapareceu. O timbre das vozes, os gritos dos vendedores, tudo tornou-se um pano de fundo distante. Miguel aproximou-se, e Maria, apesar de seu medo, sentiu um calor se espalhar pelo corpo. Maria, ele começou, a voz trêmula. Eu não consigo mais viver com isso. O que meu pai está fazendo? Isso não está certo. As palavras estavam fora de sua boca, despertando em Maria uma mistura de esperança e preocupação. Eu quero te ajudar, ele completou, determinado a não deixar que o legado de sua família pesasse sobre suas almas. Ela olhou nos olhos dele, procurando por sinceridade. E o que você pensa que pode fazer? Ninguém escuta nossas vozes, Miguel. Você está apenas um passo à frente do que a cidade toda pensa sobre nós. Sua emoção era palpável, e ele pôde ver a luta interna dela. Maria era uma guerreira. Ele admirava isso. Eu posso ser a voz que eles não querem ouvir, Miguel afirmou, sua determinação crescendo. Se precisarmos, vou até a cidade, vou falar com todos, vou lutar por você e por sua comunidade. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma sombra de dúvida passado ameaçava ofuscar seu brilho. Maria sentiu o peso daquela promessa. Será que ela poderia confiar nele? Ela sabia que cada palavra dele vinha de um lugar de amor, mas a história de seus povos era repleta de traições e desilusões. O silêncio entre os dois cresceu, alongando-se, como um fio tenso prestes a se romper. O ancião havia dito a Maria que a luta não era apenas sobre arte ou tradição, mas sobre dignidade, a luta por seu povo, a luta por Miguel também. Seria possível unirem seus destinos, ou estavam apenas condenados a sofrer por amores impossíveis? Assim, o dia prosseguiu, e Maria e Miguel decidiram não se separar. Com a ajuda dos amigos, aproximaram-se para formar uma aliança inesperada. Mas o que não sabiam é que um amigo de Miguel estava prestes a descobri-los, e o que ele calcularia em sua mente poderia mudar tudo. A dúvida se instalou, os sentimentos entre eles fervilhavam. Quais segredos seriam revelados esse dia? Seriam mais fortes que os preconceitos que os cercavam? As respostas não estavam longe de surgir. Miguel e Maria estavam cercados por amigos, todos com expressões de esperança em seus rostos. Entre risadas e conversas, os jovens começaram a planejar seu primeiro passo rumo à mudança. Com cartazes feitos à mão, ideias vibrantes começaram a fluir. A paixão pela luta uniu-os de uma maneira que Maria jamais imaginou ser possível. Após tantas dificuldades, ela sentiu que finalmente estava entre aliados. Vamos nos encontrar amanhã no Rio, sugeriu Mara, uma amiga de infância de Maria. Lá podemos pensar juntos em estratégias. Precisamos de uma voz forte. Todos concordaram, e a energia no ar era contagiante, enchendo os corações de confiança. Miguel, no entanto, se agradava mais ao silêncio. Observava Maria, a forma como seus olhos brilhavam enquanto falava dos planos, como um artista descrevendo sua obra-prima. Ele sabia que ela precisava daquela força, e apesar de sua insegurança, estava determinado a ser parte disso. À medida que o sol se punha, banhando a feira numa luz dourada, Miguel se afastou, absorvendo tudo ao seu redor. Ele olhou para as barracas, o cheiro das especiarias no ar, as risadas misturadas às conversas altas. No meio daquela vitalidade, sentia-se pequeno, mas uma ideia ousada tomava seu coração. Eu posso fazer isso, murmurou para si mesmo, fechando os punhos em um gesto de determinação. Ser a voz que eles precisavam, mesmo que isso significasse enfrentar seu pai e a tradição de sua família. Esse pensamento o impulsionou rumo à casa. Naquela noite, Maria sentou-se à mesa, com pincéis e tintas em mãos. Os traços que fazia sobre a superfície da madeira pareciam ganhar vida. Com cada pincelada, sua mente se perdia nas ideias sobre o que poderia vir a ser. Mas havia outra coisa que a distraía: Miguel. Qualquer plano grandioso que ela vislumbrasse tornou-se nublado pela incerteza de seus sentimentos. O luar entrava pela janela, criando sombras que dançavam em suas paredes.
Era como se a casa estivesse viva, pulsando com suas emoções. Um som de batida à porta a tirou de seus devaneios. Com o coração acelerado, Maria se levantou, surpresa ao encontrar Miguel à porta. Desculpe, ele começou, um pouco sem jeito. Eu não queria incomodar, mas pensei que podia ajudar com suas peças para a feira. Claro, entre, ela respondeu, um sorriso involuntário surgindo. A tensão no ar era palpável enquanto Miguel entrava. Por um momento, ambas as almas estavam tão próximas, tão distantes ao mesmo tempo. Enquanto começavam a organizar os materiais, os olhares se encontraram novamente. Era um momento, um instante, onde outros sentimentos tomaram conta, como se a atmosfera ao redor deles estivesse ardendo. O silêncio dizia mais que palavras, e Maria sentiu um misto de alegria e medo. Miguel, sobre o que você disse mais cedo, começou, hesitando. O que ela queria entender? A sinceridade dele, o medo de perdê-lo, o que o futuro guardava para eles. Mas antes que pudesse concluir, uma batida forte e apressada na porta quebrou o momento. Um dos amigos de Miguel, Tomás, entrou. Seu semblante era sério. Miguel, precisamos falar. É urgente. A tensão cresceu mais uma vez, como se uma nuvem negra tivesse se instalado sobre eles. O que seria tão urgente assim? O que Tomás tinha a dizer poderia mudar tudo? E, sobretudo, eles estariam prontos para enfrentar isso juntos? Os corações de Miguel e Maria aceleraram. O futuro não parecia tão garantido, e a pergunta ecoava em suas mentes. Essa aliança sobre amor e luta seria forte o suficiente para superar os desafios que viriam? Miguel estava em choque. O olhar de Tomás, normalmente tão alegre, agora exibia uma seriedade assustadora. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que estava acontecendo. O que houve? Perguntou, a voz tensa. Eu ouvi coisas, Miguel. Coisas sobre o seu pai. Ele está planejando algo que pode mudar tudo. Tomás respondeu, a respiração pesada. Maria observou, sem saber se deveria se aproximar ou se afastar. O clima parecia denso como o ar antes da tempestade. Miguel sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão drástico? O que você quer dizer com algo? O que ele está fazendo? Insistiu. Cada palavra tornava-se mais difícil de pronunciar. Tem havido rumores sobre um novo projeto de construção. O município quer transformar a área próxima ao rio em um grande condomínio, e seu pai está por trás disso, explicou Tomás, o tom de voz mais grave do que nunca. As palavras caíram como um peso em Miguel, fazendo seu coração disparar. O lugar que sempre fora sua casa, seu refúgio, agora corria risco de não existir mais. Ele olhou para Maria, o rosto dela paralisado em choque. Isso é um absurdo! Maria interveio, levantando-se rapidamente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Esse lugar é nossa vida, nossa cultura, tudo. A paixão de Maria era contagiante, mas Miguel estava dividido. Ele sabia que esse projeto não afetaria apenas sua família, mas toda a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, como ele poderia se opor ao pai? Afinal, era seu pai. Ele sentiu um conflito interno apertando seu peito. Precisamos fazer algo agora, Tomás insistiu. A reunião da cidade será amanhã à noite e precisamos de vós, precisamos de um plano. Miguel se virou para Maria, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e dúvida. O que você acha? Perguntou quase sem fôlego. Ele estava à beira da decisão e esperava que ela fosse seu farol. Vamos lutar, respondeu ela com fervor, as palavras saindo como um grito de guerra. Precisamos reunir as pessoas, todos que amam aquele lugar. Se os jovens se unirem, podemos ser ouvidos. Miguel sentiu o coração pulsar. Cada vez mais convicto, ele decidiu que não poderia recuar. Então vamos fazer isso. Vamos nos encontrar no rio e convocar todos. Precisamos agir antes que seja tarde demais. As horas seguintes foram um turbilhão de animação e nervosismo. A ideia de um protesto começava a tomar forma. Maria se lembrou de como as pessoas na comunidade se uniam em momentos de crise, e com isso, sua voz ganhou força. Cada cartaz que criavam, cada plano elaborado, fortalecia os laços entre eles. Mas também havia o peso da responsabilidade. Miguel sentia que não era apenas uma questão de lutar contra a destruição do rio. Era lutar contra as expectativas de sua família,
contra o que seu pai representava. A ideia de defrontar seu pai e o que ele acreditava quase o fez hesitar, mas a determinação de Maria o empurrou para frente. Na manhã seguinte, enquanto o sol surgia, Maria e Miguel se encontraram no rio, cheios de esperança e adrenalina. Ao redor deles, outros jovens começaram a chegar, cada um trazendo ânimo, ideias e compaixão. O movimento começava a ganhar corpo, e com ele, a ideia de que poderiam realmente mudar a situação. Mas enquanto o dia avançava e a reunião da cidade se aproximava, uma nova preocupação surgia na mente de Miguel. E se seu pai estivesse preparado? E se ele já tivesse planejado uma maneira de silenciar qualquer um que ousasse questionar suas intenções? A luz do sol ainda brilhava, mas as nuvens no horizonte começaram a se acumular. O que estava por vir poderia ser mais desafiador do que esperavam, e Miguel se perguntou se conseguiria encontrar a força necessária para enfrentar a verdade que viria à tona. Como eles se preparariam para esse embate? A coragem que estavam tentando cultivar seria suficiente? As respostas revelariam não apenas o futuro do rio, mas o destino de seus corações e suas vidas. O dia da reunião da cidade chegou, e Miguel sentia as batidas do seu coração ecoando em seus ouvidos. Ele olhava ao redor, observando os rostos determinados dos amigos e vizinhos que se reuniram na margem do rio. Era uma mistura de ansiedade e esperança, como um balão prestes a estourar. A união que formavam ali era inestimável, e o espírito de luta pulsava em cada um deles. Maria, com um cartaz em mãos que dizia: "O rio é nossa vida", estava ao seu lado, seus olhos brilhando. Ela parecia uma guerreira pronta para a batalha. Miguel não gostava de pensar que tinha que se opor ao pai, mas a ideia de ver sua casa transformada em cimento e prédios o consumia de uma angústia profunda. "Olha, Miguel." Maria quebrou o silêncio. "Eu sei que isso não é fácil para você, mas precisamos lutar. Não é apenas pelo rio, é por tudo o que ele representa." "Eu sei", respondeu Miguel, sua voz quase um sussurro. "É só que meu pai é meu pai. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer entre a gente. Nunca imaginei que eu teria que ficar contra ele." "Às vezes, lutar pela verdade nos coloca em situações difíceis", disse Maria, pegando a mão dele como se quisesse passá-la pela confiança que transbordava nela. "Mas se não lutarmos, quem o fará? Precisamos fazer nossa voz ser ouvida, Miguel." As pessoas começaram a se reunir em torno deles, criando um círculo vibrante de energia. Miguel viu rostos familiares, cada um expressando um mix de nervosismo e determinação. Ele respirou fundo e, tocado pela paixão daqueles ao seu redor, decidiu que era a hora. "Oi, pessoal!" Miguel levantou-se e, com uma voz que começou tímida, logo ganhou força. "Estamos aqui hoje porque amamos esse lugar, o nosso rio, nossas tradições, nossa história. Tudo isso está em risco e não podemos deixar isso acontecer. Precisamos lutar por isso." Uma onda de aplausos e gritos entusiasmados preenchia o ar. Miguel sentiu um calor percorrer seu corpo, uma onda encorajadora que preenchia cada espaço de dúvida. Era como se a comunidade estivesse entrelaçada, cada consciência pulsando como uma só. Enquanto o clima se tornava eletricamente carregado, uma figura conhecida se destacou na multidão. Era o pai de Miguel, acompanhado de alguns apoiadores. O simples olhar entre os dois era como uma descarga. Miguel sentiu seu estômago revirar. A figura que sempre simbolizara segurança e amor, agora era um oponente em potencial. "Pai!" Miguel gritou, a voz ecoando ao atravessar o círculo. "Estamos lutando pelo nosso rio. Não podemos deixar que o seu projeto destrua tudo o que amamos." As palavras voaram pelo vento, e muitos rostos se voltaram para seu pai, que parecia tomado por um misto de espanto e indignação. "Miguel, você não sabe do que está falando." Ele respondeu, a frustração transparecendo em seu tom. "Esse projeto trará progresso e oportunidades para nossa cidade. Você precisa entender isso." As emoções começaram a ferver. Miguel se sentiu dividido, mas também determinado. Ele amarrou sua coragem sabendo que ter seu pai ali era um desafio, mas também uma chance. A oportunidade de falar sobre tudo que realmente importava, não só para o rio, mas também para suas vidas. E ali, sob o céu azul e entre os sussurros da água, a batalha estava prestes a começar. Miguel segurou a mão de Maria com força, sentindo a energia dela se misturar à sua. Ele não lutaria sozinho.
E independentemente do que acontecesse, o amor por sua casa e seu povo superaria as barreiras que o acaso havia colocado entre pai e filho. Mas com a tensão no ar e as palavras ainda por vir, Miguel se perguntou se sua coragem era suficiente para lidar com a verdade que ainda estava por vir. E se o que seu pai tinha planejado era muito mais complicado do que somente um projeto? As respostas estavam a caminho, e enquanto os olhares se fixavam no homem que sempre respeitou, Miguel percebeu que o embate que se aproximava definiria não apenas o futuro do rio, mas também o futuro de sua própria família. Como ele confrontaria o homem que sempre admirou, agora na posição de adversário? O vento soprou forte, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e do rio que serpenteava majestoso diante deles. Miguel sentiu os olhos da multidão pesarem em seu corpo, cada olhar uma expectativa silenciosa de que ele seria a voz da resistência. Maria, ao seu lado, apertou sua mão com um calor firme. Ele respirou fundo, se sentindo pequeno diante do tamanho do desafio. Pai, pense no que você realmente está fazendo. Miguel começou, sua voz carregada de emoção. Não é só um projeto. Você está prestes a sacrificar o que nós somos. Poderes financeiros estão decidindo o que acontece com nossas vidas. Isso não é progresso, é destruição. A expressão do pai endureceu. Ele olhou ao redor, percebendo que sua autoridade não era inquestionável ali. Era um momento de vulnerabilidade para ele, e Miguel notou a sombra de hesitação nos olhos do homem que sempre viu como invulnerável. Eu estou fazendo isso para garantir um futuro melhor. O pai se defendeu, mas a voz soava menos confiante do que antes. E que futuro é esse que destrói o que amamos? Perguntou Miguel, subitamente mais audacioso. O que adianta crescer se perdemos nossa história, nosso lar? A multidão vibrou, gritos de apoio ecoaram. Aquela energia elétrica parecia dar vida a um novo propósito. E Miguel, vendo a conexão que existia ali, começou a se soltar. Ele não estava sozinho. A comunidade estava com ele, cada um compartilhando a mesma angústia. O rio e o que ele representava era um símbolo, um elo nas veias de todos aqueles presentes. Quando eu era criança, continuou Miguel, meus melhores momentos foram aqui, neste rio. Eu aprendi a nadar, a pescar, a sonhar. Eu não posso deixar que esses momentos sejam destruídos por alguns lucros instantâneos. O que vamos contar para nossos filhos? O pai viu as emoções nos rostos em volta, mas ainda não parecia disposto a recuar. Miguel percebeu que a coragem não vinha só dele, mas também dos que estavam dispostos a se manifestar. Cada um ali tinha uma história para contar, um motivo para lutar. Lutamos por nossa identidade, gritou Maria, dando força a Miguel. E essa luta é por todos nós. Não deixaremos que o amor pela nossa terra e pelo nosso rio se torne uma lembrança distante. O murmúrio se transformou em gritos entusiasmados. Miguel se virou para olhar os amigos, todos prontos, cada um com suas histórias pulsando como batidas de um tambor. A ação de todos ali seria a resistência. Os olhos do pai de Miguel se estreitaram ao ouvir aquelas palavras, mas algo em sua expressão começou a mudar. Havia uma ferida aberta, uma batalha interna visível em seu rosto. Ser pai e ser o defensor de um projeto destrutivo colidiam de uma forma que ele nunca imaginou. Miguel, ouça! Ele começou, mas a voz falhou. Aquela fraqueza contrasta com a firmeza do filho. Não posso ver meu lar sendo desfeito. Miguel interrompeu, os sentimentos transbordando. Por favor, entenda que estamos juntos nessa luta por esperança, por tudo que poderia ser verdadeiro, por tudo que realmente importa. Isso não é sobre você ou eu, é sobre a nossa família, nossa cidade. A agitação cresceu à medida que mais pessoas começaram a se mover em direção ao pai, criando uma massa pulsante de apoio. Miguel sentiu que a maré estava mudando e a possibilidade de reconciliação parecia mais tangível do que nunca. Mas seria essa a luz que ele sempre esperou ou uma sombra que pairaria eternamente entre eles? Miguel pensou no próximo passo que precisaria dar. Um passo que poderia unir ou despedaçar sua família para sempre. Com o pai encurralado entre seus apoiadores e os de Miguel, o desenlace estava mais perto do que nunca. E enquanto as emoções explodiam ao seu redor como fogos de artifício, uma única pergunta fazia eco em sua mente. O que aconteceria se a verdade que seu pai escondia revelasse algo ainda mais sério do que o simples projeto de construção?
O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, mas Miguel sentia que o clima ali era de tempestade. O ar estava charge de tensão, como se cada respiração da multidão fosse um sussurro de uma verdade que ainda precisava ser revelada. Os olhos do pai de Miguel percorriam a multidão, atordoados. A expectativa estava clara. Ele sabia que não poderia ignorar aquela pressão. Cada rosto conhecido trazia uma lembrança, um pedaço de sua história, e a convicção de Miguel ressoava mais forte a cada momento. Mas a confusão ainda dominava seu coração. Miguel, o pai finalmente disse, cortando o murmúrio. A voz dele agora soava como um fio de esperança e medo. O que você está pedindo é difícil. Tenho minhas razões. Razões que ferem nossa alma? Miguel respondeu, a raiva e a dor se misturando em sua voz. Você está disposto a sacrificar tudo o que construímos por um futuro incerto que não nos pertence? Eu não sei se é assim tão simples. O pai hesitou, os olhos buscando o chão, como se o peso de suas decisões o impedisse de olhar nos olhos do filho. Sim, é simples, pai. É o que vale a pena lutar. Miguel falou com veemência, as palavras brotando de sua indignação. Olhe à sua volta. Nós somos esta comunidade. Cada um aqui tem uma história que importa. O que acontece com o rio, com nossas raízes, define quem somos. Nesse momento, o pai sentiu a pressão de suas lutas internas se intensificar. As vivências da infância de Miguel, as tardes de verão à beira do rio, as promessas que fizeram juntos. Tudo isso voltou à sua mente como uma fúria. Ele se lembrou do riso de Miguel e de como um dia havia celebrado junto com ele todas as pequenas vitórias da vida simples. Maria, percebendo que o clima mudava, segurou a mão de Miguel, solidária. Todos estamos aqui, prontos para lutar. O que podemos fazer para mostrar a você que este não é um caminho certo? Nós queremos que você veja a luz, a esperança que estamos mostrando. Nesse momento, a multidão repetiu seu apoio. Gritos de encorajamento ecoaram, fazendo as palavras de Miguel reverberarem na alma de seu pai. Ele sabia que não estava apenas defendendo um projeto, estava desafiando a própria essência de sua família, de sua cultura. Depois de um tenso silêncio, o pai respirou fundo, como se cada partícula de ar carregasse o peso dos dois mundos que habitavam seu ser. Miguel, existem coisas que eu não te contei. As palavras saíram hesitantes, cada uma como uma bomba que prestes a detonar. Os olhos de Miguel se arregalaram, um misto de esperança e pavor. O que mais ele poderia esconder? O que você quer dizer com isso? Miguel perguntou, o coração acelerado, já antevendo que talvez, só talvez, houvesse uma razão mais profunda que motivava as ações do pai. Às vezes, quando olhamos para frente, perdemos a visão do que está atrás. E eu? Eu tenho meus próprios fantasmas. A voz do pai se calou e Miguel percebeu que aquela era uma oportunidade para descobrir uma verdade que poderia mudar tudo. Maria, sem soltar a mão de Miguel, trocou um olhar de encorajamento com ele. A comunidade aguardava, respirando como um só corpo, ansiosos pela revelação que estava prestes a acontecer. O que seu pai tinha para dizer? Esses fantasmas, eles podem ser a chave. Venham comigo e eu vou explicar tudo. Miguel sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Enquanto se dirigiam para um canto mais reservado, uma pergunta pulou à sua mente. Seria possível que o que ele estivesse prestes a descobrir não apenas iluminasse a verdade, mas também unisse sua família de uma vez por todas? O futuro parecia mais incerto do que nunca, e as respostas que buscava poderiam vir a custar muito mais do que imaginava. Miguel seguiu seu pai, o coração pulsando como um tambor desenfreado. Maria caminhava ao seu lado, seus olhos grandes e preocupados, refletindo a dúvida que também lhe invadia a mente. O fervor da multidão se esvaía lentamente, como um sonho fugaz, enquanto avançavam para uma área mais tranquila, sob as sombras de uma árvore antiga. Assim que chegaram a um espaço mais reservado, o pai de Miguel parou e se virou para ele. A luz do pôr do sol iluminava seu rosto, revelando rugas que contavam histórias de batalhas travadas e derrotas sofridas. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes, filho, mas há algo que você precisa saber sobre nossa família, algo que pode mudar tudo. Miguel se sentiu apoiado por Maria, que agora olhava para o pai com um misto de expectativa e receio. O que você vai nos contar, pai? Miguel perguntou, sua voz agora um sussurro carregado de tensão.
Quando eu era jovem, antes de conhecer sua mãe, e antes de construir tudo isso, ele disse, gesticulando para a comunidade ao redor, eu fui forçado a tomar decisões que marcaram meu caminho. Seus olhos se perderam na lembrança, como se buscassem um tempo e um lugar onde as coisas faziam sentido. Havia uma promessa, um acordo com aqueles que não tinham boas intenções. A preservação da nossa terra estava em risco, e eu abracei uma solução que parecia vantajosa na época. A voz dele começou a tremer. Mas o preço foi alto. Miguel o ouviu atentamente, cada palavra se transformando em um tijolo que construía o castelo da verdade que depois desmoronaria. O que você quer dizer com isso? Ele forçou, as mãos tremendo de expectativa. O que eu fiz? Envolveu mentiras que pesam sobre mim até hoje. Ao invés de proteger nossos direitos, eu os vendi por segurança. E agora, essas alianças me perseguem como sombras. E eu temo pela nossa comunidade. O coração de Miguel se apertou. Pai, como você pode pensar que isso está certo? Como você pode viver com esse peso? A indignação começava a tomar conta dele novamente, mas a vulnerabilidade no olhar do pai o deteve. Foi uma escolha feita por medo. Medo de perder você, medo de perder tudo. As lágrimas começaram a se formar nos olhos do homem, um sinal pouco comum na bravura que sempre havia demonstrado. Mas ao esconder isso de você, eu também te perdi. Precisamos lutar, Miguel. E essa batalha não é só contra os que querem destruir nossa terra, mas contra os fantasmas que construímos nossas vidas. Aquelas palavras ecoaram em Miguel, deslizando por sua alma como um jorro de água gelada. Ele entendia agora que a luta não era apenas externa, mas uma luta familiar. O laço entre eles, quebrado pelas decisões ruins de um passado, precisava ser reparado. Podemos consertar isso juntos, Miguel declarou, um novo fervor invadindo seu ser. Juntos, podemos reedificar o que há de faltando. Vamos revelar essas verdades à comunidade. Se realmente somos uma família, devemos enfrentar isso de frente. O pai assentiu, um sorriso triste se formando em seu rosto. Você é mais forte do que eu já fui. Vamos juntos desafiar nosso destino. Nesse instante, Maria, ainda segurando a mão de Miguel, interrompeu com uma pergunta. E se os outros souberem? O que farão quando descobrirem que também estavam debaixo da balança? O olhar de Miguel se endureceu, percebendo a profundidade da situação. A verdade não teria um custo baixo, e a luta só estava começando. A revelação dos fantasmas talvez trouxesse à tona não apenas a força da comunidade, mas também seus medos e inseguranças. Enquanto retornavam à multidão, Miguel sentiu que o futuro estava prestes a ser catalisador de uma mudança profunda. Ele olhou para Maria e então para seu pai, uma nova determinação queimando em seu peito. Se precisamos lutar, então vamos lutar juntos. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, um grito cortou o ar e as cabeças se viraram, olhando para a escuridão que se aproximava, envolvidos pelo mistério. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo novamente. O grito ecoou como um trovão na atmosfera carregada de tensão. Miguel e seu pai trocaram olhares de confusão e preocupação. Maria, que ainda tinha a mão de Miguel presa à sua, apertou-a com força, como se quisesse extrair coragem dele. Da penumbra, uma figura avançava lentamente. Não era um estranho qualquer. Era Joaquim, um dos mais respeitados membros da comunidade, conhecido por sua posição firme e voz forte. Mas hoje, seu semblante carregava uma mistura de angústia e determinação. Precisamos falar agora! Ele exclamou ofegante. A ansiedade na sua voz fez com que todos na área se voltassem para ele, curiosos e apreensivos. Não é apenas sobre a terra, é sobre todos nós. Quando ele chegou mais perto, Miguel pôde notar algo em suas mãos, um pedaço de papel amarelado que parecia carregado de peso e de verdades não ditas. Joaquim olhou para a multidão que começava a se aglomerar antes de recobrar a atenção em Miguel e no pai dele. Eu ouvi, ou melhor, eu descobri coisas que não deveriam ficar escondidas. Sobre o que você está falando? Miguel perguntou, a pressão no peito aumentando. O momento que estava prestes a se desenrolar parecia transcender as emoções da conversa anterior com seu pai. Sobre o seu pai, Miguel, Joaquim respondeu, a voz mais firme agora. Sobre o acordo que ele fez. A verdade está prestes a ser revelada. As alianças que ele formou,
elas não se limitam apenas a nós. Existe um plano em andamento e estamos todos no meio disso. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Miguel sentiu a pressão do olhar de seu pai, que parecia perdido entre o orgulho e a vergonha. Ele tinha se exposto e agora todos estavam diante do que poderia ser sua ruína. Joaquim respirou fundo, como se quisesse se preparar para as reações que viriam. Há um documento que foi encontrado, uma prova que pode mudar o destino da nossa comunidade, um rascunho de um trato que não deveria ter sido feito. É agora com você, Miguel. Você tem o poder de lutar ou deixar que tudo desmorone. Maria soltou a mão de Miguel e se adiantou um passo. Mas o que está escrito? O que você descobriu? Sua voz estava entrecortada pela urgência da situação. O acordo menciona um terreno, não só o que chamamos de nosso, mas uma parte importante que se estende além das fronteiras conhecidas. Os compradores estão chegando, eles estão prontos para desmantelar nossa história, e isso começou com o seu pai. As palavras caíram como uma bomba no grupo. Miguel se sentia engasgado, lutando contra o turbilhão de emoções que tentava processar. Seu pai, o homem que havia colocado toda a sua vida na construção daquela comunidade, agora era visto como o traidor. Isso não pode ser verdade, Miguel finalmente disse, levantando a voz indignado. Meu pai carregou esse peso. Ele fez o que achou certo para nos proteger. E agora o que você fará? Joaquim desafiou, seus olhos fixos nos de Miguel. Nosso futuro depende da sua decisão. Você pode continuar a luta ou se afastar. A escolha é sua. Miguel sentiu a pressão dos olhares ao seu redor. As vozes da comunidade que o apoiaram desde pequeno agora esperavam uma resposta dele. O coração dele galopava forte no peito, sua mente apresentando imagens de um futuro devastado ou de uma transformação poderosa. Precisamos apresentar essa verdade à comunidade. Eles têm o direito de saber. Precisamos lutar juntos. As palavras saíram de seus lábios antes de ele mesmo perceber que as havia dito em voz alta. Maria se aproximou e olhou nos olhos dele, aquele brilho esperançoso de sempre. Estamos juntos, Miguel. Vamos ser a mudança que tanto precisamos. Mas as palavras de Joaquim ainda pairavam no ar. Um lembrete sombrio do que estava em jogo. Miguel olhou para seu pai, que agora tinha lágrimas nos olhos. Este é o momento. Se quisermos restaurar a esperança, precisamos nos preparar para encarar a tempestade que se avizinha. Com isso, as luzes da cidade começaram a piscar, como se o universo estivesse seguindo o ritmo das emoções humanas. Miguel pôde perceber que o verdadeiro desafio estava apenas começando, e que uma vez revelada a verdade, nada seria como antes. O que esperava por eles na nova realidade? A resposta se aproximava na forma de um grupo em marcha, com vozes indistintas, mas certas de que algo monumental estava prestes a se concretizar. Miguel inspirou fundo, o ar do rio misturando-se ao calor da expectativa. A comunidade, agora unida por uma causa, olhava para ele com esperança. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele estava prestes a confrontar não só seu pai, mas a própria essência do que construirão juntos. Hoje, vamos revelar a verdade. Miguel começou, a voz ressoando com uma força que ele mesmo não sabia que possuía. Maria estava ao seu lado, seu olhar firme e decidido. Nosso rio, nossas tradições estão em perigo. O que quer que tenham planejado, hoje é o dia em que lutamos por tudo isso. As palmas ressoaram, seguidas dos gritos de apoio da multidão. Joaquim, ainda com o documento em mãos, subiu em uma pequena estrutura para que todos o vissem. Precisamos de coragem e união. Essa luta hoje não é apenas de Miguel ou de sua família, é uma luta por todos nós. O que está em jogo é nossa história e nosso futuro. Os murmúrios de assentimento e os olhares determinados ajudaram a aquecer o clima. Miguel sentiu um impulso incontrolável, como se a força coletiva da comunidade estivesse solidificando sua determinação. Enquanto caminhavam para o centro da reunião, os membros da comunidade estavam cada vez mais agitados. Miguel viu seu pai se aproximar, o rosto carregado de contradições. Havia tristeza, ressentimento e, por trás de tudo isso, uma pitada de compreensão. "Marcelo!" gritou Joaquim, chamando a atenção do pai de Miguel. "Eles descobriram o que você fez. Como pode permitir que suas descendências paguem o preço pela sua escolha?" O homem que sempre fora um símbolo de segurança, agora parecia vulnerável, a tensão fazendo-o vacilar. "Eu fiz o que achei certo naquela época.
Achava que estava protegendo vocês. Sua voz falhava. Protegendo-nos com mentiras? Miguel se viu gritando, a raiva substituindo um pouco do medo que o dominava. Sentia que as circunstâncias estavam em suas mãos. Você continua colocando o que nós representamos em jogo por conveniências pessoais. É hora de parar de esconder e enfrentar os seus erros. A comunidade murmurava. A atmosfera encheu-se de tensão. Miguel continuou. Compreender o que está por trás das suas ações é a única forma de nos unirmos de verdade. Temos que lutar não só pelo Rio, mas pela nossa família e pela verdade. O que está feito, mas ainda podemos começar de novo. Neste momento, algo mudou nos olhos de Marcelo. Ele endireitou os ombros, como se uma nova força tivesse surgido em seu interior. Então você está certo, ele admitiu. Eu me enganei. Mas não posso lutar contra isso sozinho. Preciso do meu filho ao meu lado. Miguel hesitou por um segundo. Era um apelo sincero que poderia ter significado um grande passo em frente. Eu não sei se é suficiente, pai. Precisamos que você se junte a nós, não apenas como meu pai, mas como um líder que defende sua comunidade. Os rostos ao redor começaram a se iluminar, a energia da multidão pulsando com a possibilidade de transformação. O que você fizer a partir de agora irá determinar o legado do nosso povo, Joaquim disse, a seriedade belamente clara em sua voz meio falha. Marcelo virou-se para a multidão e para Miguel, uma resistência visível em seu ser. Eu não tenho palavras para recuperar o que fiz, mas prometo que vou lutar por vocês. Vamos trabalhar juntos, e se me permitirem, eu farei de tudo para garantir que isso não aconteça. As emoções explodiram, aplausos ecoaram enquanto a esperança começava a renascer. Miguel olhou para Maria, que sorriu, seus olhos brilhando com orgulho. Agora, mais do que nunca, o amor e a força dessa luta se tornavam claros. A comunidade estava ali, unida, e juntos poderiam mudar seu destino. Vamos pôr um fim a isso agora, Miguel insistiu, a energia revitalizada preenchendo sua voz e seu coração. Vamos lutar não por nós mesmos, mas pelas gerações que virão. O rio, as raízes, a cultura, isso é o que somos. Todo o grupo uniu-se, formação de um movimento que crescia e se intensificava. Miguel soube que, embora o caminho não fosse fácil, o elo entre eles era mais forte do que quaisquer barreiras físicas ou mentais. E assim, finalmente, levaram a verdade e suas histórias para a praça da cidade, onde incluíram mais e mais vozes. O que antes era apenas um sonho obscuro, agora se tornava uma chama ardente e vibrante. Eles estavam prontos para uma nova era, onde o amor e a luta seriam os protagonistas. Ao olharem nos olhos de cada membro daquela comunidade, Miguel e Maria sabiam que estavam começando uma nova jornada, não apenas para eles, mas para todos. O que antes parecia perdido, agora reluzia como um sol nascente, repleto de promessas de mudança e esperança. A luta tinha apenas começado, o futuro brilhava à sua frente. E neste momento decisivo, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam o que foi construído com tanto amor. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.